Fala galera, Naizão desse vídeo para mais um vídeo. Vamos falar hoje de semifinais do Campeonato Carioca, jogos de ida do Campeonato Carioca da semifinal. Fluminense e Volta Redonda, Vasco e Flamengo se enfrentaram pelas semifinais, né? Vamos falar sobre isso agora, mas antes aquele recadinho básico. Deixa o like, se inscreve no canal, manda pra geral, muito importante. Os últimos vídeos tem tido uma visualização maneira, vamos continuar subindo ainda mais esse número, beleza? Tamo junto, sem mais delongas, bora pro vídeo. Começar falando de Fluminense e Volta Redonda, que foi o primeiro jogo das semifinais, né? No domingo aconteceu esse jogo da volta no próximo sábado, né? O jogo aconteceu no Raulinho de Oliveira no domingo, e o Volta Redonda venceu por 2-1, né? Gols de Pedrinho e Lelê pelo Volta Redonda. Nino fez o gol pelo Fluminense. Esse gol do Nino pode ter salvado o time do Fluminense. Foi muito importante esse gol do Nino, né? Como o Fluminense teve a melhor campanha entre todos os times da Taça Guanabara, né? Foi o campeão da Taça Guanabara. Qualquer vitória por um gol de diferença classifica o Fluminense, né? Tem a vantagem, assim como o Vasco sobre o Flamengo, tem a vantagem dos resultados iguais, né? 1-0, 2-1, 3-2 para o Fluminense classifica o tricolor das Laranjeiras para a grande final do Campeonato Carioca, né? Vai ser um jogo complicado. O Fluminense, o time do Volta Redonda, é um time muito acertado, é um time muito bom, né? Tem o Luciano Naninho, tem o Pedrinho que fez o gol, o Lelê que vai pro Fluminense depois do Campeonato Carioca, né? Foi inaugurada a Lei do Futuro, né? O Lelê, jogador do Fluminense, fez o gol contra a sua equipe, né? O futebol brasileiro é espetacular, né? Mas tá ali, tá no contrato, ele podia jogar, jogou e fez o gol. E é o artilheiro do Campeonato Carioca, tem grande chance de ser o artilheiro do Campeonato Carioca. Abriu 4 gols de vantagem pro Germancano, né? Tem 14, enquanto o Cano tem 10 gols no Campeonato Carioca, né? Se o Cano passar pra final, pode passar o Lelê, né? Se ele fizer gol no jogo da volta e na final, pode até passar. Mas o Lelê tem a vantagem nesse momento, é fato, né? Falando especificamente um pouco sobre o jogo que teve no domingo, o Fluminense escapou de ter ido com um resultado pior, né? Conseguiu achar um gol ali na reta final, na cobrança de escanteio. Teve oportunidade também para empatar o jogo, é verdade. O Marrone teve uma ótima oportunidade, uma bela salvada do Wellington Silva, né? E também o Fluminense poderia ter levado mais gols. O Fábio fez umas 2, 3 defesas muito importantes. Volta Redonda ainda reclamou de um pênalti, né? E o segundo gol do Volta Redonda, do Lelê, né, que é interessante, ele acontece numa chance de perigo do Fluminense, né? O David Braz chuta, o goleiro faz uma bela defesa, aí no rebote tem um cruzamento, ele agarra e lança no ataque na direção do Lelê. O André, para mim, falhou no lance, né? O André, para mim, é um dos melhores jogadores do Fluminense, é o melhor volante do Brasil, mas falhou no lance. E pode ter sido uma falha decisiva, né? A gente não sabe o que vai acontecer no sábado. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande jogo. Eu espero um Volta Redonda fechado, nível Master, tentando sair no contra-ataque, que foi como saíram os gols do Volta Redonda, né? Tanto o time do Volta Redonda é um time que tem uma transição muito forte, uma transição muito rápida, muito boa na transição ofensiva, né? Defesa para ataque. E tem feito muitos gols assim no Campeonato Carioca, e hoje não, desculpa, e no jogo contra o Fluminense não foi diferente, né? Os 2 gols foram em transição, foram em contra-ataque. E o Fluminense vai ter que ter muita paciência, vai ter o seu jogo de toque de bola, de posse de bola, né? O dinizismo, como é chamado, e vai ter que, né, das pressões que o Fluminense vai ter, talvez a menor, porque qualquer vitória classifica o Fluminense, seja por um gol de diferença, por 2, por 3, por 15, o Fluminense passa com uma vitória. Pro Volta Redonda é só não tomar gol, que vai estar classificado. Falando agora do Clássico dos Milhões entre Flamengo e Vasco, que aconteceu ontem, segunda-feira, no Maracanã, jogo da volta no domingo também no Maracanã, né? Vasco e Flamengo se enfrentaram num jogo muito bom, muito animado, né? O Vasco que entrou com a vantagem dos resultados iguais, né? Ou seja, está na mesma do Fluminense. Qualquer vitória do Vasco classifica o Cruz Maltino para a final do Campeonato Carioca, né? E começou de maneira espetacular para o Vasco, com 10 minutos de jogo, né? Numa bobeada, Gabriel Peck
fez 1 a 0 para a equipe do Vasco, um belo gol do atacante vascaíno, do moleque cria da colina, Gabriel Peck, que tem sido um dos grandes destaques do Vasco nessa temporada. Jogado muita bola o Peck tem jogado, feito bastante gols. Ele já está bem próximo de bater a marca do número de gols dele no último campeonato, né? Na última temporada toda, só no Campeonato Carioca. Ele já está muito próximo de bater essa marca. Mas não durou muito tempo, o Flamengo empatou aos 26 minutos com a Arrascaeta, um belo gol também, de voleio, de primeira, mandando um balaço no canto do Léo Jardim. E depois de uma falha da zaga do Vasco, da saída errada de bola do Capasso, né, no pé do Pedro, tá estranho falar pé do Pedro, né, mas ali entregou no pé do Pedro e ali não tem perdão, o Pedro foi lá e mandou pro fundo da rede, 2 a 1 pro Flamengo. O Flamengo iria pro intervalo com a vantagem. Rapidamente o Vasco já empatou o jogo, né, no segundo tempo, com 14 minutos, num papel invertido, né? Geralmente o Alex Teixeira serve o atacante, dessa vez o Pedro Raul cruzou na medida, o Alex Teixeira fez um belo gol de cabeça também, 2 a 2 e o jogo estava caminhando para o empate, até que aos 28, numa cobrança de falta da Arrascaeta, o Fabrício Bruno foi lá, marcou. O Fabrício Bruno, que é muito perigoso na bola aérea, um cara que tem sido uma das grandes peças do Flamengo na bola aérea ofensiva, foi lá e marcou. Ainda deu tempo para o Matheus Gonçalves, que entrou aos 47 do segundo tempo. Aos 49 ele tomou o primeiro cartão, aos 50 foi expulso, né? Será desfalque no jogo da volta. Falando especificamente um pouco da situação que envolve as duas equipes. Foi uma vitória muito importante para o Flamengo, para tentar aliviar, né? Óbvio que não tirar, mas aliviar um pouco da pressão sobre o Flamengo, sobre o Vitor Pereira, né? Dos títulos que perdeu, poder chegar próximo a uma final é muito importante. E pro Vasco é a mesma situação do Fluminense. Qualquer vitória classifica, né? O Flamengo é que nem o Volta Redonda, é só não tomar gol. Se o Flamengo não tomar gol, se o Volta Redonda não tomar gol, estarão na final do Campeonato Carioca. Qual o seu palpite para a final? Vai ser Fluminense e Vasco? Vai ser Fluminense e Flamengo? Volta Redonda e Vasco? Volta Redonda e Flamengo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, beleza? E esse foi o vídeo, muito obrigado pela participação e pela companhia, pela audiência, sempre muito importante ter a sua audiência aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, manda pra geral que é muito importante, segue a gente nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo na descrição. E é isso, muito obrigado, fui!